As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1, primeira parte. Páginas 129 a 135. Obrigação especial do sacerdote e do religioso em buscar a perfeição. Após termos falado da obrigação geral pela qual todos os cristãos, cada um conforme sua condição, estão chamados a buscar a perfeição, em virtude do supremo mandamento do amor a Deus, vamos agora tratar brevemente da obrigação especial que o religioso e qualquer sacerdote têm nesse sentido, quer tenham feito votos religiosos ou não. Vamos nos concentrar principalmente em como a virtude da religião deve estar sempre sob a influência da virtude da caridade e de um amor puro e fervoroso a Deus. Em que consiste essa obrigação especial do religioso? Essa obrigação se fundamenta na sua profissão religiosa, cuja graça, se for mantida fielmente, não é temporária, mas permanente. Como ensina Santo Tomás, falando propriamente, um homem está em estado de perfeição, não por ter realizado um ato de perfeita caridade, mas por ter se comprometido de forma solene a usar os meios que conduzem à perfeição. Isso é verdade tanto para os bispos quanto para os religiosos. Os religiosos, por seus votos, se obrigam a se abster das coisas do mundo, das quais poderiam fazer uso livremente, para se dedicarem com maior liberdade às coisas de Deus. Da mesma forma, os bispos se comprometem à perfeição ao aceitarem o encargo pastoral, pois o pastor deve dar sua vida pelas ovelhas. O religioso, portanto, faz, propriamente falando, uma profissão de buscar a perfeição. Como disse São Paulo, não que já tenha alcançado tudo, nem que tenha chegado à perfeição, mas prossigo em meu caminho, buscando alcançar aquilo para o qual fui destinado por Cristo Jesus. 3:12. Consequentemente, o religioso não comete pecado de hipocrisia por não ser perfeito, mas o cometeria se não aspirasse sinceramente à perfeição. Essa obrigação especial está vinculada à observância dos seus 3 votos e da sua regra. No entanto, essa obrigação deve sempre ser vista em relação ao grande mandamento do amor a Deus e ao próximo. É dessa forma que a vida religiosa mantém toda a sua grandeza e se apresenta não apenas em seu aspecto canônico e jurídico, mas em seu sentido mais elevado e espiritual. Considerada dessa maneira, compreende-se claramente o verdadeiro significado deste princípio, que não deve ser entendido de forma materialista ou mecânica, como se fosse necessário multiplicar os votos irracionalmente. É mais meritório fazer algo por voto do que sem ele. Não se segue, porém, que devamos multiplicar os votos para obter maiores méritos, mas que o religioso deve cumprir os seus votos com cada vez maior perfeição, aprofundando-se mais e mais nas razões apresentadas por Santo Tomás ao explicar esse princípio. 1. O voto é um ato da virtude da religião ou latria, superior às virtudes da obediência, castidade e pobreza, cujos atos são oferecidos como culto ao Senhor. Pelo voto perpétuo, especialmente se for solene, a pessoa oferece a Deus não apenas um ato isolado, mas a própria capacidade de agir. E é melhor oferecer a árvore com os frutos do que apenas os frutos. 3. Pelo voto, a vontade é fixada irrevogavelmente no bem, e agir dessa forma é mais meritório, assim como é mais grave pecar quando a vontade está obstinadamente inclinada ao mal. Vivendo segundo esse espírito, compreendemos mais claramente o que a teologia ensina. Por meio dos 3 votos que são essenciais ao estado religioso, o religioso, como ensina Santo Tomás, separa-se de tudo que impediria seu coração de se inclinar totalmente a Deus. Se ele não retroceder em seu caminho, oferece todo o seu ser ao Senhor como um sacrifício completo. Seu estado, assim, é um estado de afastamento do mundo, especialmente do espírito do mundo, permanecendo totalmente consagrado a Deus. 3 coisas, em particular, podem impedir o coração do religioso de se inclinar completamente a Deus: a concupiscência dos olhos, o desejo por bens materiais, a concupiscência da carne e o orgulho da vida, o desejo de independência. O religioso renuncia a essas coisas pelos 3 votos. Ele oferece a Deus seus bens exteriores pela pobreza, seu corpo e coração pela castidade e sua vontade pela obediência. Nada mais lhe resta oferecer. Se ao invés de retroceder, ele pratica cada vez com mais perfeição, por amor a Deus e ao próximo, as virtudes correspondentes aos 3 votos, ele verdadeiramente oferece ao Senhor o sacrifício perfeito que merece o nome de holocausto. Sua vida, então, junto com o ofício divino, se torna como um acompanhamento contínuo do sacrifício da missa. Constitui um culto de latria oferecido a Deus pela virtude da religião.
Isso se dá especialmente se o religioso renova frequentemente suas promessas com muito mais mérito do que no dia em que as fez pela primeira vez. O mérito, de fato, aumenta à medida que cresce nele a caridade e as demais virtudes, e, consequentemente, sua consagração a Deus se torna cada vez mais íntima e absoluta. Notas explicativas. 1. Virtude de latria refere-se ao culto de adoração que é devido exclusivamente a Deus. É considerada a mais elevada forma de veneração religiosa. 2. Concupiscência. No contexto teológico, refere-se aos desejos desordenados ou às inclinações ao pecado, particularmente em relação aos prazeres materiais e sensuais. 3. Holocausto. Termo usado para descrever uma oferta completa e perfeita a Deus, sem que nada seja retido. Qual é o objetivo desta tripla renúncia e desta tripla oblação ou consagração? Seu objetivo, diz Santo Tomás, é a união com Deus, que a cada momento deve se tornar mais íntima, como um prelúdio da vida eterna. O religioso deve alcançar essa união por meio da imitação perfeita de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, enquanto homem, esteve completamente separado do espírito do mundo e tão unido a Deus quanto possível. Pela graça de sua união pessoal com o Verbo, sua natureza foi totalmente consagrada, sua inteligência infalível, sua vontade impecável. Todos os seus pensamentos, atos voluntários e emoções estavam voltados para adorar a Deus e a Ele se dirigiam. Em nenhum outro lugar o domínio soberano de Deus se manifestou tão plenamente como na santa humanidade do Salvador. Ora, o religioso faz profissão de seguir a Cristo. Mas enquanto Jesus veio do céu, o religioso vem da terra, da região do pecado, e por isso tem a necessidade e a obrigação de se separar de todas as coisas inferiores para se consagrar a Deus em profunda intimidade. Nesse contexto, realiza-se nele o que São Paulo diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do céu, não às da terra, pois estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3, 1. Santo Tomás, ao comentar essa passagem, diz: não se afeiçoem às coisas do mundo, pois estão mortos para ele. A vossa vida está escondida em Cristo, e ele está oculto para nós, porque está na glória de Deus Pai. Da mesma forma, a vida que recebemos dele está escondida conforme as Escrituras. Quão grande é a bondade que reservaste para aqueles que te temem e que mostraste aos que em ti buscam refúgio. Ao vencedor, darei a comer do maná escondido, e lhe darei um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Este maná espiritual, do qual o maná do deserto era apenas um símbolo distante, é o alimento da alma. É a contemplação infusa que nasce da fé viva, iluminada pelos dons do Espírito Santo. Dessa maneira, afirma Santo Tomás, a vida ativa, o exercício das virtudes morais, prepara a vida contemplativa de união com Deus, e especialmente a virgindade é destinada ao bem da alma, conforme essa vida contemplativa. Assim, toda a vida religiosa tende ao cumprimento cada vez mais perfeito do mandamento do amor divino e à intimidade da união com Deus. Portanto, é essencial considerar sem cessar a obrigação especial que o religioso tem de buscar a perfeição, relacionada à obrigação geral fundada no supremo mandamento do amor, que é muito superior aos 3 conselhos evangélicos. Estes conselhos são apenas meios ou instrumentos para alcançar com mais rapidez e segurança a perfeição da caridade e a intimidade com Deus, que se espalha para o próximo com cada vez maior fecundidade. Assim, sob a inspiração das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são plenamente exercitadas as 3 virtudes religiosas, pobreza, castidade e obediência. Estabelece-se entre elas um vínculo tão estreito que, como já mencionado, a esperança da felicidade eterna é como a alma da santa pobreza, que renuncia aos bens da terra em troca dos bens eternos. A caridade é a alma da castidade religiosa, que renuncia aos amores terrenos por um amor mais elevado. E a fé é a alma da obediência, que se submete às ordens superiores como se fossem reveladas pelo próprio Deus. Por este caminho, a vida religiosa conduz como por uma mão à contemplação e à união mais íntima com o Senhor. Notas explicativas. Oblação. Refere-se ao ato de oferecer algo a Deus, especialmente em termos de uma oferta ou consagração religiosa. 2. Maná espiritual.
Na teologia cristã, refere-se ao alimento espiritual, simbolizando a graça divina e a contemplação infusa, uma experiência direta e profunda da presença de Deus. 3. Virtudes teologais, fé, esperança e caridade, consideradas virtudes centrais para a vida cristã. 4. Virtudes religiosas, pobreza, castidade e obediência, os 3 votos fundamentais da vida consagrada. Sobre a obrigação do sacerdote de buscar a perfeição. Se o religioso, ainda que seja apenas um irmão leigo, e a religiosa tem a obrigação especial de buscar a perfeição, o mesmo e com maior razão, deve-se dizer do sacerdote, ainda que ele não seja um religioso. É evidente que o sacerdote que vive no mundo não está, propriamente falando, em um estado de perfeição. E, se ele se tornar religioso, adquirirá um novo mérito, o mérito dos votos de pobreza e obediência. Contudo, ele está obrigado a buscar a perfeição propriamente dita, em razão de sua ordenação e de suas funções sagradas, as quais exigem uma santidade interior maior do que a requerida para o estado religioso de um irmão leigo ou de uma monja. Essa obrigação especial não é diferente da que o sacerdote tem de cumprir, de modo digno e santo, os múltiplos deveres de sua vida sacerdotal. Em virtude do mandamento supremo, é necessário que ele cumpra esses deveres de maneira cada vez mais perfeita, progredindo continuamente na caridade que deve aumentar até a morte. O fundamento dessa obrigação é a ordenação sacerdotal e a sublimidade do ministério que dela resulta. A ordenação exige não apenas o estado de graça e habilidades especiais, mas também uma perfeição inicial, superior à exigida para entrar na vida religiosa. O sacerdote, de fato, deve iluminar os outros, e seria conveniente que ele estivesse no caminho da iluminação, via iluminativa, assim como seria apropriado que o bispo estivesse no caminho da união, próprio dos perfeitos. Além disso, os efeitos da ordenação são o caráter sacerdotal, uma participação indelével no sacerdócio de Cristo, e a graça sacramental, que permite realizar as funções sacerdotais de maneira santa, como convém a um ministro digno de Jesus Cristo. Essa graça sacramental é como uma modalidade acrescentada à graça santificante, que dá direito a receber os auxílios divinos necessários para realizar, de forma cada vez mais santa, os atos próprios da vida sacerdotal. É como um traço da fisionomia espiritual do sacerdote, que deve se tornar cada dia mais consciente dos sagrados deveres do sacerdócio. A ordenação sacerdotal é certamente superior à profissão religiosa e não é menor a obrigação especial de buscar a perfeição que nela se baseia. Por esta razão, no próprio ato da ordenação, o bispo admoesta o ordenando, dizendo que, dali em diante, ele deve dedicar-se a viver de forma santa e religiosa e agradar a Deus em todas as coisas. Notas explicativas. Um estado de perfeição, na teologia cristã, refere-se à vocação de buscar a santidade completa, muitas vezes associada aos religiosos que vivem sob votos, como monges e freiras. No entanto, o texto destaca que os sacerdotes, embora vivam no mundo e não sob votos monásticos, também têm a obrigação de buscar essa perfeição. 2. Via iluminativa e via unitiva. Estas são fases da vida espiritual segundo a tradição mística cristã. A via iluminativa refere-se ao estado em que a pessoa recebe luz e compreensão espiritual, enquanto a via unitiva é o estado final de união com Deus alcançado pelos santos e perfeitos. 3. Bonitas vitae, termo em latim que significa bondade de vida ou virtude de vida. Refere-se à condição moral elevada que se espera de alguém que aspira ao sacerdócio, superior ao mínimo exigido para outras formas de vida religiosa. Este texto reflete a teologia e a espiritualidade católica tradicional, especialmente no que tange às responsabilidades e ao ideal de vida sacerdotal. Da obrigação do sacerdote de buscar a perfeição. Se, pelo mandamento supremo, todo fiel, em sua condição, deve buscar a perfeição, com muito mais razão está o sacerdote obrigado a isso. Disse em São Mateus capítulo 13, versículo 12, aquele que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. O livro Imitação de Cristo, livro Corf capítulo Fents, ao se dirigir ao ministro de Deus, diz: Foste feito sacerdote e consagrado para celebrar os santos mistérios. Sê agora fiel para celebrar o sacrifício com fervor no tempo conveniente e que tua conduta seja irrepreensível em todas as coisas. Teu fardo não é leve, pelo contrário, estás ligado por obrigações mais estritas e chamado a uma santidade mais elevada.
Um sacerdote deve estar adornado com todas as virtudes e dar aos outros o exemplo de uma vida pura. Seus costumes não devem se assemelhar aos da maioria. Não lhe é permitido caminhar pela via comum. Antes deve viver como os anjos no céu ou como os santos na terra. As funções sacerdotais, especialmente no que se relacionam com o Senhor presente na Eucaristia e com seu corpo místico, demonstram ainda mais claramente do que a própria ordenação essa obrigação especial de buscar a perfeição. Quando o sacerdote celebra o santo sacrifício da missa, ele é uma figura daquele em cujo nome fala, ou seja, de Jesus Cristo, que se oferece por nós. O sacerdote deve ser consciente da grandeza de suas funções, unindo-se cada vez mais de alma e coração ao sacerdote principal, que também é a vítima sagrada, sacerdos et hostia, sacerdote e vítima. Seria hipocrisia, ou no mínimo uma negligência culpável, subir as escadas do altar sem uma firme vontade de crescer em caridade. O ministro de Cristo deve dizer a cada dia com mais espírito e santidade: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Sua comunhão deve ser, dia após dia, substancialmente mais fervorosa, com uma maior disposição da vontade ao serviço de Deus, pois o sacramento da Eucaristia deve não apenas conservar, mas aumentar a caridade em nossas almas. Santo Tomás de Aquino também afirma, Suma Teológica 3, 148.5, para as augustas funções pelas quais o sacerdote é ministro de Cristo no altar, é necessária uma santidade interior mais elevada do que a exigida para o estado religioso. Por essa razão, ele acrescenta que, em igualdade de circunstâncias, o pecado de um sacerdote é mais grave do que o pecado de um religioso não ordenado. A santidade que o ministro de Deus deve possuir no altar é exposta no livro Imitação de Cristo, capítulo Fi. O sacerdote, revestido dos sagrados ornamentos, ocupa o lugar de Jesus Cristo para oferecer a Deus humildes orações por si mesmo e por todo o povo. Na frente e nas costas, ele carrega o sinal da cruz do Salvador, para ter sempre presente a memória de sua paixão. Ele carrega a cruz nas costas para aprender a sofrer com mansidão por amor a Deus, suportando os males que os homens possam lhe causar. E a leva à frente para chorar os próprios pecados, e atrás para chorar os pecados dos outros, lembrando-se de que é mediador entre Deus e o pecador. Quando o sacerdote celebra a missa, ele honra a Deus, alegra os anjos, edifica a igreja, traz socorro aos vivos, repouso aos mortos e torna-se participante de todos os bens. Notas explicativas. Dime Cristo, um clássico da espiritualidade cristã escrito por Tomás de Kempis, muito lido por sacerdotes e religiosos ao longo dos séculos, que ensina a buscar a humildade, a virtude e a santidade, imitando a vida de Jesus Cristo. 2. Serdus et hostia, latim para sacerdote e vítima. Esse conceito refere-se a Jesus Cristo, que no sacrifício da missa pina é tanto o sacerdote que oferece o sacrifício quanto a vítima que é oferecida. O sacerdote, ao celebrar a missa, participa desse mistério. 3. Comunhão fervorosa. A referência à comunhão ser mais fervorosa implica um crescimento constante na disposição espiritual do sacerdote para receber a Eucaristia, com cada vez mais amor e devoção. 4. Suma Teológica, obra monumental de Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, onde ele aborda diversas questões da doutrina cristã. A citação aqui se refere à necessidade de santidade interior específica para o exercício do sacerdócio. Este texto reflete a alta exigência de santidade e virtude esperada de um sacerdote católico. Sobre as obrigações do sacerdote em buscar a perfeição. O sacerdote deve recitar o ofício divino com dignidade, atenção e sincera piedade. Esta grande oração da Igreja é como um acompanhamento do sacrifício da missa. Precede-a como um prelúdio e continua após o seu término. É o cântico da esposa de Cristo, desde o amanhecer até o anoitecer, e participar nele é uma grande honra. Além disso, é um dever recitá-lo com o pensamento nas elevadas intenções da Igreja, como, por exemplo, a pacificação do mundo por meio da extensão do reinado do Salvador. Por fim, o sacerdote tem a obrigação especial de buscar a perfeição para desempenhar com dignidade suas funções relacionadas ao corpo místico de Cristo. Para santificar as almas, ele participa da responsabilidade que pertence principalmente ao bispo, de quem deve ser fiel cooperador. O Concílio de Trento, seção 22, capítulo 1, também diz:
Nada induz os fiéis à verdadeira piedade de maneira mais eficaz do que o bom exemplo do sacerdote. Nele, como em um espelho de perfeição, os olhos dos homens repousam. Por isso, ele deve ordenar sua vida, comportamento, aparência, gestos e palavras de tal modo que nunca se afaste da gravidade, moderação e sentido religioso que correspondem à sua vocação. Embora o sacerdote secular não tenha o voto de pobreza, ele deve viver desapegado das coisas materiais, doando-as de boa vontade aos pobres. Deve obedecer ao seu bispo e ser como um servidor dos fiéis, sem se preocupar excessivamente com dificuldades ou mesmo com calúnias. A necessidade dessa perfeição é ainda mais evidente no que se refere à pregação, à confissão e à direção espiritual das almas. Para que a pregação seja viva e frutífera, é essencial que o pregador fale da abundância de seu coração. Santo Tomás de Aquino diz mais: a pregação deve derivar da plenitude da contemplação, de uma fé viva, penetrante e profunda no mistério de Cristo, no valor infinito da missa e na importância da graça santificante e da vida eterna. O sacerdote deve pregar como um salvador de almas e deve preocupar-se constantemente com a salvação, não de algumas, mas de muitas almas. É imprescindível que ele não tenha recebido o sacerdócio em vão. Da mesma forma, no ministério da confissão e da direção espiritual, é necessário que o sacerdote possua uma alma luminosa e ardente, que tenha fome e sede da justiça de Deus. Caso contrário, tal ministério pode representar um grande perigo para ele, e em vez de salvar almas, ele mesmo poderá cair em perdição. Se a vida não se eleva, ela desce, e para evitar que desça, ela deve se elevar como uma chama. Aqui se aplica bem o ditado: nos caminhos de Deus, quem não avança retrocede. Por fim, muitas almas se dirigem ao sacerdote, confiando nele, e a quem o Senhor exige muito. É essencial que essas almas encontrem nele um apoio firme e seguro para caminhar com segurança pelos caminhos do Senhor. Seria uma pena que um dia essas almas se afastassem por não terem encontrado o auxílio que esperavam encontrar. Vale destacar o que dizia a esse respeito um amigo do cura d'Ars, o venerável padre Chevrier, sacerdote de Lyon, que fez um imenso bem nessa cidade. Ele costumava dizer aos sacerdotes sob sua orientação que sempre deviam manter diante de seus olhos a Gruta de Belém, o Calvário e o Tabernáculo. Notas explicativas. Ofício divino, também conhecido como Liturgia das Horas, é a oração oficial da Igreja Católica, composta por salmos, leituras e preces, que os clérigos e religiosos são obrigados a recitar ao longo do dia. 2. Corpo místico de Cristo. Na teologia católica, refere-se à Igreja, que é vista como o corpo espiritual de Cristo, com ele como a cabeça e os fiéis como os membros. 3. Concílio de Trento, um dos mais importantes concílios ecumênicos da Igreja Católica, realizado entre 1545 e 1563, que definiu muitas das doutrinas e práticas da Igreja, em resposta à Reforma Protestante. 4. Pregação derivada da contemplação. Santo Tomás de Aquino ensina que a pregação não deve ser apenas uma transmissão de conhecimento, mas sim o fruto da profunda contemplação dos mistérios de Deus, o que torna a pregação mais eficaz e autêntica. 5. Cura de Ars. Refere-se a São João Maria Vianney, um famoso sacerdote francês do século XIX, conhecido por sua vida de santidade e devoção pastoral. O padre Chevrier, mencionado no texto, era um seguidor e amigo desse santo. Este texto reflete as altas expectativas de santidade e compromisso pastoral que a Igreja Católica coloca sobre seus sacerdotes, especialmente em relação à celebração da liturgia e ao cuidado espiritual das almas. A gruta, o Calvário e o Tabernáculo, lembranças do sacerdote. A gruta, dizia, deve nos trazer à memória a pobreza. O sacerdote deve ser pobre em sua morada, em seu vestuário e em sua alimentação. Ele deve ser humilde de espírito e de coração, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Quanto mais pobre alguém é dessa maneira, mais glorifica a Deus e é útil ao próximo. O sacerdote é um homem despojado. O Calvário deve recordar-lhe a necessidade da imolação. Ele deve estar morto para o corpo, para seu próprio espírito, para sua vontade, para sua reputação, para sua família e para o mundo. Deve se imolar por meio do silêncio, da oração, do trabalho, da penitência, do sofrimento e da morte. Quanto mais o sacerdote está morto para si mesmo, mais elevada é a vida que ele possui e comunica aos outros. O verdadeiro sacerdote é um homem crucificado. O tabernáculo lembra-lhe a caridade que deve inflamar seu coração.
Ele deve doar seu corpo, seu espírito, seu tempo, seus bens, sua saúde e sua vida. Deve dar aos outros a vida por meio de sua fé, sua doutrina, suas palavras, suas orações, sua autoridade e seus exemplos. O sacerdote deve ser como o bom pão. O sacerdote é um homem consumido. Assim falava o venerável padre Chevrier, que fundou em Lyon, para as crianças mais abandonadas, um catecismo onde, para ser admitido, bastavam 3 condições: não ter nada, não saber nada, não valer nada. Ele levava uma vida tão sobrenatural que conseguiu transformar muitas dessas crianças em bons cristãos, e não raras vezes em cristãos exemplares. Com recursos materiais extremamente limitados, alcançou um resultado espiritual verdadeiramente extraordinário. Este é o ideal do sacerdócio que todo homem consagrado a Deus deve ter sempre diante de seus olhos, lembrando o que São Paulo disse: "Quanto a mim, de bom grado darei tudo o que tenho e me entregarei inteiramente por vossas almas, ainda que ao amar-vos mais seja menos amado por vós. Omnia impendam et super impendar ipse pro animabus vestris." Coríntios 12, 15. Recordemos também as palavras do Salvador: "Eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz por vós, assim façais também vós." 13, 15. Esta passagem demonstra claramente como deve ser interpretada a expressão comum: "Os bispos estão em estado de perfeição em exercício." Statu perfectionis exercenda. Notas explicativas. 1. A gruta refere-se à Gruta de Belém, onde Jesus nasceu, simbolizando a pobreza e a simplicidade que os sacerdotes são chamados a imitar. 2. O Calvário, o local da crucificação de Jesus, que representa o sacrifício e a imolação do sacerdote, chamado a morrer para si mesmo, a serviço de Deus e dos outros. 3. O Tabernáculo, local onde se guarda a Eucaristia, representando a presença contínua de Cristo e a caridade com que o sacerdote deve se doar ao serviço dos fiéis. 4. Padre Che. Antoine Cheviot, 1820-69, foi um sacerdote francês que dedicou sua vida aos pobres, especialmente às crianças. Fundou o Prado, uma comunidade sacerdotal, e suas palavras e vida são um exemplo de total dedicação ao serviço de Deus e dos necessitados. 5. São Paulo. O apóstolo Paulo é conhecido por seu zelo apostólico e pela entrega total à missão de evangelizar, mesmo em meio a grandes sofrimentos e incompreensões. 6. Estado de perfeição em exercício. No contexto da teologia católica, refere-se à vida dos bispos e sacerdotes que são chamados a exercer a perfeição cristã de maneira ativa em suas funções pastorais e espirituais. O texto destaca o modelo ideal de sacerdócio como uma vida de humildade, sacrifício e caridade, inspirada nos exemplos de Cristo e dos santos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.